Você já sentiu que precisava explicar cada decisão que tomou? Por que terminou um relacionamento? Por que decidiu se afastar de alguém? Por que começou a se cuidar mais? Por que disse não? Por que mudou? Por que não quer mais acertar determinadas coisas? E talvez você passe tanto tempo tentando fazer as pessoas entenderem as suas escolhas que acaba esquecendo de perguntar: mas eu mesma entendo por que eu estou escolhendo isto? Hoje eu quero conversar com você sobre uma prisão emocional que muitas mulheres vivem sem perceber: a necessidade de ser compreendida e aprovada por todo mundo. E talvez ao final desse vídeo você perceba que não precisa convencer todo mundo para ter o direito de escolher uma vida diferente. Existe uma diferença entre ouvir conselhos e viver em função de aprovação. Você pode ouvir alguém que você ama e que ama você. Pode considerar uma opinião, pode refletir uma crítica. Mas existe um momento em que você começa a perguntar: será que vão gostar? O que vão pensar de mim? Será que vão me achar egoísta? Será que vão falar mal de mim? Será que vão entender? E quando percebe, você já não está escolhendo pelo que acredita. Está escolhendo para evitar a desaprovação. E isso pode ser extremamente cansativo, porque é impossível construir uma vida em que absolutamente todo mundo concorde com você. Sempre haverá alguém que não vai entender, alguém que vai discordar, alguém que vai interpretar sua decisão de uma maneira diferente. E você precisa aprender uma coisa: a opinião de alguém sobre você não define quem você é. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades de muitas mulheres. Elas confundem bondade com disponibilidade constante. Pensam: se eu amo, preciso estar sempre disponível. Se eu sou uma pessoa boa, preciso ajudar. Se eu disser não, vou decepcionar. Mas não. Você pode ser uma mulher amorosa e estabelecer limites. Pode amar alguém e também dizer não. Pode perdoar alguém e decidir não permitir novamente determinado comportamento. Pode compreender a dor de alguém sem assumir a responsabilidade pela vida daquela pessoa. Pode desejar o bem e ainda assim escolher a distância. Limite não é falta de amor. Às vezes, limite é uma forma de respeito, inclusive respeito por você mesma, porque muitas mulheres foram ensinadas desde cedo a agradar. Talvez você tenha aprendido que ser uma boa menina era não incomodar, não contrariar, não questionar, não decepcionar, não causar problemas. Então, quando adulta, dizer não pode despertar a culpa. Você diz não posso e imediatamente começa: desculpa, é que aconteceu isso, mas eu queria, não fica brava comigo. Percebe? Você não apenas comunica uma decisão, você começa a pedir autorização para ter um limite. E talvez você não precise mais disso. Uma resposta pode ser simplesmente: eu entendo, mas essa é a decisão que eu escolhi tomar. Sem discurso de 10 minutos, sem tentar convencer, sem se diminuir. E aqui entra algo muito importante para nós, como mulheres de fé. Jesus foi amado por muitos, mas também foi criticado, foi questionado. Ele foi rejeitado, foi incompreendido muitas vezes. E mesmo assim, ele não abandonou a sua missão simplesmente porque algumas pessoas não concordavam. Isso nos ensina algo muito poderoso. Viver de acordo com aquilo que é certo não significa ser aprovado por todos. Às vezes, queremos seguir a vontade de Deus e ao mesmo tempo queremos que todas as pessoas concordem com as nossas escolhas. Mas nem sempre isso será possível. Você pode estar fazendo uma escolha saudável e alguém chamar de egoísmo. Pode estar colocando um limite
e alguém dizer que você mudou? Pode estar se afastando de uma situação que fazia mal e alguém dizer que você está exagerando. E você precisa aprender a diferenciar culpa de consciência. Nem toda culpa significa que você fez algo errado. Às vezes, você apenas está fazendo algo novo. Imagine que você passou anos dizendo sim para tudo. Agora começa a dizer não. É provável que você sinta culpa, mas essa culpa não significa necessariamente que você está sendo egoísta. Pode significar que você está fazendo algo que não está acostumada a fazer. Isso é muito diferente. Quando começamos a estabelecer limites, algumas pessoas podem reagir, e essa reação pode fazer você querer voltar imediatamente ao comportamento antigo. Mas antes de voltar, se pergunte: eu estou voltando porque eu percebi que errei? Ou estou voltando porque não suportei a desaprovação? Essa pergunta pode mudar muita coisa. Existe outra armadilha: querer que as pessoas reconheçam que você mudou. Você começa uma terapia, começa a se cuidar, muda os seus hábitos, começa a se posicionar e espera que todo mundo diga: uau, como você amadureceu! Mas talvez algumas pessoas nunca vão reconhecer. E está tudo bem. Sua transformação não precisa da aprovação delas para ser verdadeira. Você não precisa provar que está melhor, não precisa provar que amadureceu, não precisa provar que a sua decisão foi correta. O tempo e os frutos da sua vida falarão por você. Agora quero propor uma reflexão. Pense em uma situação atual na sua vida em que você está tentando muito ser compreendida. Talvez seja uma pessoa, uma decisão, um relacionamento, uma mudança. Agora pergunte: o que eu realmente preciso comunicar? E depois, o que eu estou tentando provar? Existe uma diferença enorme. Comunicar é saudável, provar o seu valor é exaustivo. Comunicar, isso não funciona mais para mim. Provar, mas você precisa entender porque eu fiz isso, porque eu tenho razão. Percebe a diferença? Você não precisa transformar cada limite em uma audiência. 3 frases que você pode começar a usar. Eu quero deixar 3 frases simples para você praticar. A primeira: eu entendo que você pense diferente, mas essa é a minha decisão. Você não precisa transformar discordância em briga. Segunda: nesse momento eu não posso fazer isso. Você não precisa inventar uma desculpa. E a terceira: eu respeito a sua opinião, mas não preciso concordar com ela. Isso é maturidade emocional. Você consegue respeitar alguém sem entregar a essa pessoa o poder de decidir a sua vida. Mas se eu estiver errada? Essa é uma pergunta importante. Parar de se explicar não significa acreditar que você está sempre certa. Muito pelo contrário. Uma mulher emocionalmente madura consegue olhar para si e dizer: eu errei, eu preciso mudar, eu poderia ter feito diferente. Mas existe uma diferença entre assumir um erro e viver constantemente tentando obter aprovação. Se você perceber que errou, repare, peça perdão, mude a sua atitude, aprenda, mas não transforme sua vida inteira em uma tentativa de provar que você é uma boa pessoa. Você não precisa ser perfeito. Hoje eu quero que você faça algo simples. Pegue um papel e escreva: eu não preciso provar. E complete a frase: eu não preciso provar que sou uma boa mãe. Eu não preciso provar que sou forte. Eu não preciso provar que minha decisão é válida. Eu não preciso provar meu valor através daquilo que faço pelos outros. Depois escreva: eu escolho.
e complete. Eu escolho me respeitar. Eu escolho estabelecer limites. Eu escolho ouvir a minha consciência. Eu escolho buscar a direção de Deus. Eu escolho cuidar da minha saúde emocional. Esse exercício parece simples, mas pode revelar muito sobre aquilo que você tem tentado provar. Mulher preciosa. Talvez você tenha passado anos tentando ser compreendida por pessoas que simplesmente não estavam dispostas a compreender. Talvez você tenha explicado a sua dor, explicado os seus limites, explicado as suas escolhas, explicado por que mudou, explicado por que não aceita mais determinadas coisas. E hoje eu quero te dizer, você pode parar. Não porque você não importa, mas porque você importa demais para continuar entregando a sua paz à opinião de todo mundo. Você não precisa ser entendida por todos. Precisa estar em paz com aquilo que sabe ser verdadeiro para você. E principalmente, precisa buscar a direção de Deus. Porque quando você sabe quem é, para onde está indo e quais valores deseja viver, fica muito mais difícil qualquer opinião externa definir o seu valor. Vamos terminar orando? Senhor, cuida do coração dessa mulher. Ajuda a não viver escrava da aprovação das outras pessoas. Dá a ela sabedoria para ouvir conselhos sem perder sua identidade. Dá coragem para estabelecer limites. Dá humildade para reconhecer quando ela erra. E discernimento para saber quando uma culpa é apenas o medo de decepcionar alguém. Que ela encontre em ti, Senhor, a sua identidade e o seu valor. Que ela não precise provar para ninguém que é digna de amor. Ensina essa mulher a caminhar com firmeza, mas também com amor. Que ela possa dizer não sem culpa sempre que necessário. E que suas escolhas sejam guiadas por sabedoria, verdade e pela tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu não preciso da aprovação de todos para viver aquilo que Deus colocou no meu coração. E compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal Mulher Preciosa. Aqui nós conversamos sobre fé, saúde emocional, autoestima, limites e o caminho de reencontrar quem você realmente é. E lembre-se, você não precisa se explicar para todo mundo. Você precisa viver com verdade, sabedoria e propósito. Um beijo, mulher preciosa. Até o próximo vídeo.